comemorar, aí também iam achar um problema isso, né? Então, assim, demais. ele tá no gol dele, terminou o jogo, o árbitro apitou, ele foi comemorar, gente. Isso aí, problematizar isso, pra chato. mim, é um absurdo, Chato. sabe? É a falência do futebol. Não, e pode ter outra coisa perigosa, Letícia, que é o auditor só se manifestar quando interessar. Porque nós tivemos situações já não só na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro, de coisas pós-jogo, de coisas extra-campo, aí ninguém viu. Porque depende do time, ninguém vê. Aí, dependendo do time, depende do interesse, coisa parecida, porra, você viu o cara lá, ele coçou o nariz pra torcida depois do jogo. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa devia ficar dentro do quarteto de arbitragem. Você falou isso aí. Onde foi que... Parece que... Não sei se foi na Holanda... A torcida parece que tava chamando o cara de cachaceiro e drogado, uns negócios assim. Ele fez um gol e foi na linha de fundo e comemorou fazendo gesto. Rob Fowler na Inglaterra. Cheirar cocaína? Rob Fowler. Cheirando a linha de fundo. Não, isso aí foi Rob Fowler do Campeonato Inglês há alguns anos. Agora, eu só queria dar um... Não, mas acho que teve de novo agora. Ah, então. aí é maluco, Porque totalmente louco. recente agora. Totalmente louco. Na verdade, eu queria voltar um capítulo atrás e falar do Gustavo Henrique. Cara, o impressionante dele, além do tempo de bola, é a média. Ele nunca joga mal. Nunca. Ele mantém uma média muito interessante dentro de um futebol brasileiro, onde é normal a oscilação por quantidade de jogos, por exigência que temos, ainda mais num clube grande como o Corinthians, e num time que, na verdade, não tem lá médio volantes que protegem ali a entrada da área de forma ferrenha. Tem até jogadores que Alan nos firmou, Charles, tem um monte de... E ele continua jogando muito bem. Concordo com a Lelê. Talvez ele fosse até superior ao Fabrício Bruno do Cruzeiro, por exemplo. É superior, né? Que teve uma chance. Mas como é O Fabrício engraçado- teve chance e não soube aproveitar. Ele mereceria também uma Como chance. muda de um time pro outro, né? Porque vocês pegar a torcida do Santos, ela descia a lenha nele. Quando ele, Sim. Né? Descia a lenha. Então, assim, Mas ele amadureceu, mas, né? o O futebol dele, né? Como Ele era uma coisa novinho, muda, né? né? Foi o primeiro Revelado clube. no- Não é ele que era chamado de moleque de poço pela torcida do Santos? Eu acho que era, hein? Não, mas ele teve uma ótima fase no Santos também. Mas Tanto é saiu que ele daquele jeito, desperta viu? o interesse do Flamengo. O próprio porque Lucas ele era Veríssimo. muito O bom, próprio Lucas inclusive na saída de Veríssimo, bola. que é o zagueiro atual do Santos. Eu não lembro se ele teve uma passagem no Corinthians, não sei, Lucas Veríssimo, não? Não lembro. Não, também a minha cabeça não... Veríssimo? Acho que não. Acho que não, no Corinthians acho que não. Lucas sim. Veríssimo, sim. Ele saiu, inclusive, falaram que ele ia renovar o contrato. Sim, agora, é. um negócio desse. Foi a presepada do Rubão e do Augusto Melo. Nosso querido Rubão. Ele é bom zagueiro também. Eu acho bom jogador. Ele é bom jogador. Claro Lucas que é. Veríssimo e Gustavo Henrique foi uma dupla muito boa. Eu acho que num time que tivesse um elenco melhor, o Veríssimo agora era outra Agora, pegada. Alfredo, outro que eu queria comentar também foi vendo ontem Hugo Rodallega. Veterano, 40 jogou no anos. Bahia, 40 anos, jogou no Bahia, futebol inglês, um cara com toda a categoria. Ele deu um drible no André que ele caiu na minha sala, arrebentou lá minha Caiu mesinha na de minha centro. No gol, Caiu. no lance do gol, É, inclusive. não, depois ele bateu, o goleiro pegou. O Hugo fez uma grande defesa e no gol. Ele finge que chuta. A categoria Na dele categoria. foi um pouquinho antes desse drible que o André quase caiu na minha sala e depois ele desloca o Hugo com uma categoria. E o futebol colombiano tem o Muriel. Muriel, Tem, Luiz Muriel. O maluco lá que puxou o revólver, até o Gutierrez. Então são jogadores. Esse é dos meus, Carlos hein? Baca. Esse eu quero a figurinha da... Ele não vai pra Não, Copa. o Theo Gutierrez, pra quem não sabe o que eu tô Tem falando, algum time também, o Falcão. Radamel Fogão Milionário, Garcia. milionário. O Theo Gutierrez, pra quem não sabe o que eu tô falando, num clássico entre Racing e Independiente, um companheiro o cobrou no primeiro tempo. Ele saiu e falou, tá bom. Ele foi no vestiário, ele tinha uma 765 no vestiário, pegou. Quem fez isso aqui no Brasil? Não O sei. falecido Mário Sérgio. Não, lembra? sim, que não bateram Palmeiras nele. e Marília. Assim, Não, São Paulo e São José. Não, ele tava pelo São Paulo. Em São Eu sei José. que... É, São Não, ele José. tava pelo São Paulo. Palmeiras? Tanto é que chamavam ele de Não, São pistolinha Paulo. do Morumbi. Não, chamou o Silvio Rei Luiz. Marquinhos, era? O Silvio Luiz falou assim: olha aí o Cisco Kid, nosso querido Cisco Kid. Os caras ameaçaram Os ele, caras- ele tinha um Os revólver. caras foram no ônibus da Achei que tinha sido Palmeiras e Marília. Não, O Mário que São Paulo foi... e São José em Saudoso, 82. saudoso. O Mário Pistolinha do que Morumbi. foi gênio jogando e era gênio comentando. Mário Sérgio era sensacional. Um cara sensacional. Mas um, infelizmente, né? Que... E Sofreu lá outro com a nome que a segunda gente tem que citar é o Hugo Souza, né, gente? Porque Também. ele fez duas defesaças Uma ali. delas do Rodallega, nesse lance que ele o troca de Rodallega mão. no segundo tempo, com 40 anos, ele incomodou pra caramba, ele foi o melhor jogador também aí do Santa Fé. Depois ainda faz o gol.
Pra quem não lembra, né, o Rodadiega é aquele cara que viralizou no título do Abertura do Santa Fé ano passado, Fez um 2025, golaço. que ele tava lesionado e não tinha mais substituição. Então ele teve que ficar no campo mancando e fez o gol mancando do título aí. Então Mas ele é o ídolo time, lá do o Santa time Fé. do Santa Fé é horroroso, né? Vamos. Fortes fisicamente. Os caras pareciam Ô, Mauro, seguranças de balada, mas O bola... companheiro do Colombiano Rodadiega gosta é o Bustos, que jogou no São Paulo. na Ruel Bustos. Cada bola que ele pegava que foi Baita meia. do Mas Pereira. o futebol colombiano, eles gostam dos caras mais fortes. Né? Eles- São times fisicamente Isso, bons. é. Ah, tanto é que eles têm botam quantos? bastante 2 pontos no correria. grupo? Agora foi o segundo ponto. Ô, Lele, você falou da confusão do Hugo Souza, a gente pegou a imagem dele comemorando, né? Que ele acaba o jogo, ele vai comemorar ali Ele começa dentro do gol direitinho. dele, né? Ó, Tá aí a até aí imagem. tudo bem. Tudo bem, mas ele tá comemorando, Gente, ele não faz acabei nenhum de falar. gesto, ele Ó, comemora. não, mas aí... Não, mas Gente, não ele tem tá nada comemorando. demais. Olha, Gente, pelo peraí, amor eu de não tô Deus. dizendo... Eu não tô olhando. dizendo... Eu não Ele estou quer que dizendo... ele olhe pra onde? Eu não estou dizendo para vocês que eu concordo com a determinação, gente. Sim, é o que a gente já falou Tá? aqui. Não estou dizendo. Estou Só que dizendo aí, que não ô, pode. Lorena, eu acho, por essa imagem, mesmo com essa determinação, que eu concordo com você, acho esdrúxula, mas mesmo com essa determinação, ele não infringe essa Não, enfim, Não. ele olha para torcida. Ele olha porque ele tá olhando pra frente, assim, ele tá mas olhando pro nada, não é que ele mas sim, apontou, Mas os caras que... não é que ele- Não. Mas ele... a Sem questão contar que eles toda- deviam tá xingando o cara até também. eu me entendendo, olha, aí já tá olhando pra torcida, ele Tá, fica... tudo ó, bem, mas qual que é o problema? A determinação é que não pode provocar determinação? como provocação a torcida adversária. A Eu não tô determinação é dizendo, aquilo lá que a gente tá eu não falando, tô é dizendo- ridículo. A determinação Eu acho é que é horrível. ridículo. Aí que- eu Mas acho aí tem um ridículo, gente. contexto também. Vamos lá. O time dos caras está eliminado, tava ganhando o jogo até o minuto 90. O jogo tava um pouco ríspido ali nos minutos finais. Eles tomam um gol no final agora. O que ele fez não foi nada. Eu também acho. Mas a determinação é o que o Lorena sim. disse. Nós não concordamos com a regra. Apenas que ela existe. falência do futebol. É a falência do futebol. Carlos, Agora, foi você o não puder mais contexto. Vocês viram os estádios que agora, não aqui no Brasil não, mas eu estava vendo, por exemplo, na Argentina, no final de semana, estão colocando grades próximas aonde estão as arenas, não os estádios. Nas arenas, que tem aquelas escadas para as cadeiras e tal, Sim. estão colocando grades ali embaixo, porque só o cara segurar, você achar que vai ter um cara com colete de parece da CT ali, ou não pode descer, você não pode subir, não dá nada. Se o cara quiser descer, desce todo mundo. Se quiser subir, o cara sobe. Estão colocando grade. Infelizmente, eu entendo, apesar de achar exagerada essa determinação, eu entendo a preocupação da FIFA com relação o que se gera isso. Você vê, uma coisa de nada, aí os caras que não ganharam o jogo jogam pra torcida e fazem o quê? Vão pra cima do Hugo Souza. Você entendeu? Porque tem um imbecil dentro do campo também, que não soube ganhar o jogo do Corinthians, aí vai todo mundo pra cima do Hugo Souza. Então, Então, onde o cara resposta. vem? O cara nem tá vendo o Hugo. Como é que o cara tá vendo o Hugo pelas costas? Não, que foi a reação da torcida, né? O que eles estão alegando é assim. Ah, mas os o cara jogadores- Ainda reclamou. Os tal. jogadores do Santa Fé estavam nesse... E aí eles veem a reação da torcida em relação ao Hugo Souza. Ele comemorou, gente, também o que é o que não é. Exagerado é. Eu não punição. Mas que ele ficou, pode olhar. Ah, não, eu não acho. Eu achei que você estava falando da comemoração. Eu não acho exagerado. Não, eu você acho não acha, mas normal. que ele olha pra torcida dos caras, ele olha. Falando em torcida, mais uma vez. Ele devia ter fechado o olho. É, de vez em quando joga Mas um tapa mas duro. tem muita gente que faz gol, olha pra baixo, vai no banco. Não, gente, repito, eu não concordo, mas não pode. O colombiano lá imitando o macaco de novo. Vocês viram? Isso é. Olha, é. Desculpa, mas aí eu vou te falar uma coisa. Se tem um clube que não pode reclamar disso, é o Corinthians. Tá? Que o assunto da mulher morreu, Mas- deixaram a cada um. Não, pera aí um pouquinho. Não, só. eu tô falando em Nós geral, estamos brigando. no futebol, Maurício, não é o- Não, me desculpa, você não vai generalizar e colocar no nós Corinthians estamos... a culpa de Ele uma não fez pessoa nada. que tá. O que Como o não Corinthians fez? fez? Cadê as imagens? Mas. Aí não tem imagem, mas- morreu o assunto, Lelê. Sim, mas como é que vai ter? Eles Entendeu? estão procurando. então nós Se não podemos- tinha imagem, Pô, você vai faz um fazer o quê? mês. Você vai inventar a imagem, Não, Web? então a gente não pode Não reclamar tinha de fora. imagem lá. Tá bom, então a Eles gente não pode tentaram reclamar de achar fora. pela menina que eles e aí não morreu o conseguiram assunto. achar. Morreu o assunto. Mas, Gabriel, o cara pode imitar Então, lá assim, o se não macaco. acharem, tá bom, se não acharem Agora é culpa do colombiano Corinthians hoje- que não tinha minha. imagem e que Se a não menina acharem, foi lá e o fez estádio de quem isso. é O clube meu? que vive fazendo um monte de campanha contra o racismo aí. De quem é o estádio? De quem é o estádio? É do governo? Da Caixa. Não, mas aí é um problema que vai além. Aí você tá de Eu sacanagem. discordo também de qualquer individualizar isso. Isso é uma peste do futebol, principalmente na América Olha o do Sul. sapato ali, ó. Principalmente na Então a América gente não pode reclamar. É muito sapatinho. Então a gente né? não pode reclamar qualquer estádio que aconteceu algum tipo de racismo contra o Brasil e o cara falar que não achou. Não sei quem é.
Porque aí fica fácil, gente. A gente tá Mas numa tem vezes luta. que realmente Mas, você não tem Alfredo, como a achar. Tá bom, Mas, mas Alfredo- então a gente não pode reclamar que não achar. Não, a gente vai reclamar mas do nós temos Cadê a outra perna do Loeb? N Eu tinha passagens de outros times do Brasil. Por isso que eu discordo de você. É claro, o fato mais recente foi do Corinthians. Mas colocar O essa Corinthians marca... seria 1000 vezes melhor ter achado. Esse holofote eu não acho justo. Porque isso já teve no Grêmio, teve no Juventude com o vamos Antônio reclamar Carlos. sempre. Há quantos anos não aconteceu nada. O Grêmio foi o único time. O Grêmio acho que desclassi- aprendeu, hein? Mas ele estava desclassificado porque ele também já tinha perdido o primeiro jogo. Então, ele não tinha muita condição de passar, então deram esse Você cala-boca. tá falando da questão do Aranha? Isso. Mas o que o Grêmio fez tem que Isso. ser elogiado. Sim, Porque o isso Grêmio, que eu falei. ele foi o O único Grêmio que agiu. aprendeu. O Grêmio agiu fora do Grêmio, Isso, ele foi junto o com a único polícia, bonito. e foi Claro. atrás de quem Mas o era. Corinthians também, Loeb. Só que Letícia, não mas assim, achou. mas ficou Vai fácil fazer o assim. quê? Mas fica fácil assim, eu não achei. Mas pro Corinthians Eu era achei. melhor ter achado, Mas Loeb. tem que achar. Mas Entendeu? No dia seguinte, quando aconteceu a questão do Aranha, o que o foi Grêmio fez? multado. Se ele tivesse encontrado quem Letícia, foi, não teria sido multado. Letícia, o que o Grêmio fez no dia seguinte do Aranha? Mas o Grêmio tinha as O Grêmio imagens, foi- né, Alfredo? Não, O Grêmio então, as imagens era passaram. TV, gente. Era Era imagem de com a TV. garota Gente, para o Brasil vídeo- inteiro. o vídeo da Gente, Neoquímica Arena, o você Grêmio faz não tudo. sabia quem era. O Grêmio tinha as imagens. Mas tinha a imagem pra Mas tinha a reconhecer. cara dela. O Grêmio foi à imprensa. O Grêmio foi à Sim. imprensa. Ah, e o e o Grêmio Corinthians foi foi pedir. lógico. Foi e não teve nada. Porque não tinha Porque imagem, não tinha meu imagem. Deus. Não é Só que não tinha tinha o áudio imagem. da menina, Tá bom. um vídeo. O que a polícia esperava? Falou do Corinthians. O que Corinthians as pessoas foi, que falou estavam com todo próximas. mundo. Isso. Que pessoas que estavam próximas denunciassem. Ah, mas aí Mas aí é da boa vontade do ser Aí- humano, né, A Alfredo? pessoa Aí vai o clube não saber tem quem é. culpa. Às vezes a pessoa tá Não, falando, é não dentro sabe do quem é, estádio, nunca viu na clube, vida, eu acho que gente. Você pode Pelo amor ouvir, de mas Deus. você não tem a imagem. Mas agora, eu só acho- pra lembrar um caso no Pique. da Arena do Corinthians, no Pique. Corinthians. Lembra o cara que jogou a cabeça de porco? É, né? eu. Esse Então. cara foi preso agora, suspeito de estupro. Eu vi. Que beleza, ser humano fantástico. Gente boa. Agora, Porque E ele já estava proibido de entrar no Mas o Parque São Corinthians Jorge, achou o inclusive. cara, é isso que eu tô assim, ó, falando. eu acho assim, o Corinthians, eu divido em duas partes. O Corinthians, ele não pode ser acusado de não ter procurado a pessoa. Só que até pela legislação, já que a pessoa não foi identificada, faz parte da lei o Corinthians ser punido. E eu acho que a punição que foi imposta ao Corinthians foi muito branda. É ridícula. E amenizada, porque uma multa para um clube de futebol. Mas é, e fi- mas é a e punição ficar- que é pra todo mundo. Não, não é. Ué, Perde- na Comebol, não, a tinha punição que perder pra mando. isso é multa. Tinha que fechar estádio, perdeu o mando, não perdeu. Ficou ali com um trechinho sem torcida lá um jogo. Vai ser. Se identificasse a pessoa, eu acho que aí teria que nem punir o clube. Exatamente. Nem, Como é- nem, como é nem feito multa, toda nem hora, nada. hein? É isso aí. Absolve e acabou. O Corinthians não tem culpa. Não, aí eu concordo com você, mas aí eu concordaria, de fato, se tratando de Corinthians, se todo mundo que tivesse um caso desse no estádio fosse punido igual. Eu também E não acho. É, porque a punição é multa. Então a punição pro Corinthians Não, foi igual perda de dos mando outros. também. Mas tem, Não. mas tem que começar uma hora. Eu tô falando. Tem que ser uma punição exemplar. Exato. Tem que Aí eu começar. concordo. gente. Uma hora tem que começar. Aí eu concordo. Porque, Lelê, a gente tem que lembrar também, no resto da América do Sul, isso é muito citado, tá? Quando, infelizmente, há uma morte dentro do estádio, foi a única na história da Libertadores, foi a torcida do Bolívia. Corinthians. E temos que lembrar que quando a Conmebol fechou o mando do Corinthians, teve gente que entrou com liminar pra poder assistir o jogo. Então, É, gente, aqui a gente fala É o que eu tô aqui falando. do racismo, Foi com concordo todo mundo, pô. mas quando houve uma morte, olha o tamanho da gravidade. De um garotinho. E aí eu não tô prendendo isso ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Não é o clube. A entidade é maior do que qualquer ser humano, ainda mais do idiota desse que pega um sinalizador. Mas o que diz a naval. legislação esportiva? Então, O clube é responsável mas pelo aí que tá, acontece dentro do estádio. então Vai. vamos colocar o ponto. Entraram com liminar para assistir o jogo e aqui no Brasil vamos salvar os coitados da Bolívia. Eu lembro que teve campanha de TV, jornalismo. Olha, eles são tão presos injustamente, passando lá, fome. estão É passando isso aí. fome, Mas, gente, isso aí- maltratados. O negócio Isso aí é um agora não problema é culpa. estrutural, inclusive do STJD. Isso não é clube, Que eles só isso é punem quando além. eles querem. E, assim, por exemplo, é o que eu sempre falo aqui. O único time que foi punido com perda de mando até hoje no